Libonati Cast, olha esse cenário. E para começar com um cenário novo, nada melhor do que uma pessoa que vai trazer muitos códigos, mensagens. E hoje, fica curioso para saber o que vai rolar aqui com ela, Fernanda! Obrigada. Ó, eu quero saber, o seu sobrenome já é muito diferente. Pois é, Qual a muita origem? gente me fala, né, que o Mayrink é um nome bem diferentão. A origem é alemã, Mayrink é alemão. E, coincidentemente, essa semana, a gente fez uma pesquisa na minha família e nós vimos que os Mayrinks, ele é um povo que era judeu. Existia um Mayrink lá atrás que era judeu e nós somos os cristãos novos, os judeus que tiveram que se converter para fugir da guerra e tal. Então, assim, Mayrink também tem, além de ser um alemão judeu. Isso é muito legal, fiquei muito feliz com isso. E, assim, é um nome bonito, né? Bonito demais. O Tá seu a também, pronúncia. Libonati. É, italiano, muito. Que honra, muito forte. Paulinho. Obrigada, que Obrigado honra. A por você gente ter estava ensaiando vindo. isso também, né? Sim. E duas potências, assim, conversando. Já vamos conversar, começar essa conversa da onde nasceu As Vozes do Reino. Então, olha que legal, né? Nasceu assim, eu fui para o ecossistema do Pablo, né? E quando eu cheguei, nem consigo falar o que era antes a Fernanda, antes de encontrar o Pablo, e o que é a Fernanda depois, né? Mas o fato é que quando eu cheguei na plataforma, que eu comecei a fazer todas aquelas imersões, aí todos que apareceram, mentoria do Matheus Ribeiro, todas aquelas pessoas incríveis. Vem aqui hoje, hein? Também Mateus tem Matheus Ribeiro hoje, para você que está aqui no nosso canal. Falar nisso, já vou mandar um recado. Inscreva-se no canal, se cadastra aqui, notificações, deixa ativado o sininho das notificações para você receber com exclusividade todo o conteúdo que nós gravamos com muito carinho, muito amor para você. Essa mensagem tem que ser entregue. E já falando de mensagem, qual a mensagem que a Fernanda carrega? Então, vamos lá. E aí, As Vozes do Reino, esse podcast surgiu quando eu estava ali imersa na plataforma e fazendo essas várias mentorias e pegando vários códigos. E eu já venho da área da comunicação, já formei, né, em jornalismo, já venho dessa área. E eu lembro que eu falei, Senhor, o que eu posso fazer aqui, né? Cadê meus dons e talentos que eu posso aplicar aqui de alguma forma? E aí eu vi uma sala de podcast lá meio que vazia, assim, meio que ociosa, e eu olhei e falei, cara, eu vou fazer um podcast aqui. Aí entrei lá, tava o Rafa, que é um querido, eu falei, Rafa, e aí, como é que a gente faz um podcast? Não, é só você sentar e fazer, sério, só sentar e fazer. Então a gente pode começar agora, tipo, daqui meia hora? Pode. Sentei, o Rafa montou o equipamento, vamos, e eu sentei e falei, quem eu vou chamar agora, assim, para ser? E aí o nome era Podcast. E aí eu tinha conversado com um cara muito legal que tinha vindo do Haiti, o Franz, que trabalhava lá. E o Franz tinha uma história de vida incrível, assim. E veio do Haiti e mexeu em lixo lá. E era um colaborador da plataforma do Pablo. Então, a história dele foi incrível. Eu falei, Franz, vamos conversar? Vamos. Ele foi meu primeiro entrevistado. Foi lindo. Naquele mesmo dia, eu falei, gente, eu abri um podcast aqui. Eu posso gravar o dia inteiro? Pode. Aí a gente negociou valores, claro. E surgiu assim. E eu voltei para casa, eu já estava morando aqui em Alphaville, e eu voltei nesse dia e falei, meu Deus, qual vai ser o nome do meu podcast? O que o senhor quer, né? Aí eu fiz um jejum, e eu lembro que quando eu estava entregando esse jejum, assim, o Senhor falou, As Vozes do Reino. Eu falei, uau, As Vozes do Reino. Nome forte, né? E aí eu pensei, nossa, e agora, né? Que responsabilidade, porque eu gostaria, assim, na minha cabeça, eu quero chamar pessoas que falem coisas que Deus quer que sejam ditas mesmo, assim, histórias que transformam. E aí foi incrível, aí foi só bênção, porque eu comecei a chamar pessoas que vinham no meu coração e essas pessoas aceitavam imediatamente, assim, gente que eu não tinha contato lá atrás. Aí chamei a Tati e a Ju, que eram duas amigas minhas. A Ju, inclusive, morou em Hollywood, veio dessa história
lá de trás, antes de ser convertida. E o corte da Juliana deu 1 milhão de visualizações. Ah, eu vi. Sei quem é. E ela é uma linda, né? Ela foi atriz de Hollywood. A história dela é incrível. E família, era o que Deus, né? Eu vi a família. A família, né? E era o que Deus tinha, assim, para dizer para as pessoas. Porque aquela voz, aquele corte, aquela voz chegou em 1 milhão de pessoas. Tá, nas Vozes do Reino você teve várias entrevistas. Sim. Nessas várias entrevistas, provavelmente você pegou muita coisa que as pessoas carregam. Sim. O que Deus quer? Isso, exato. O que Deus quer? Que a gente seja um instrumento dele aqui na Terra, pelo menos essa é a minha concepção, que a gente fale por ele, Senhor, usa-me para a glória e honra do teu nome, para a expansão do teu reino na Terra. E aí essas histórias que transformam, inspiram pessoas a se transformarem em nome de Jesus, assim, que é o que eu penso, que a minha história era uma sem Cristo, embora ele sempre existisse, ele sempre estava comigo, mas eu não estava com ele não era o centro da minha vida antes de eu me converter, assim, de eu converter os meus caminhos, né, de eu começar a seguir realmente princípios e valores que antes eram negligenciados, embora eu tivesse tido toda uma base, uma criação, família, né, pai, mãe ali bem legais do meu lado, mas eu não seguia princípios. Eu estava muito corrompida pelo marxismo cultural, assim, que era o que existia na minha época. A década de 80 foi muito efervescente, assim. E eu fui largando, né, mão dos princípios e valores e tal. E quando eu me converti, eu entendi que Jesus era o centro. E eu comecei a entender os princípios que eu havia deixado de lado, honrar pai e mãe, né, entender que o matrimônio é uma coisa realmente séria, que deveria ter sido levada a sério, né? Não romantizar o divórcio, que foi o que aconteceu. E os meus convidados, todos vieram dessa mesma história assim, de vida, que antes de aceitar Jesus, foram influenciados pelo marxismo, pelo feminismo, pelo mundo lá fora. A fornicação é uma coisa de boa, ter vários parceiros era legal, até você encontrar o seu, se é que encontrou algum dia. Então, eu vejo que os meus convidados, eles trouxeram essa mensagem do que era a vida deles antes e como uma vida com o nosso Senhor mudou o caminho deles, mudou a percepção e mudou a história. Então, assim, as Vozes do Reino é um talks, uma conversa, uma escuta ativa de histórias que transformam e que inspiram pessoas a avaliarem a possibilidade de estar mudando o seu destino baseado em princípios mesmo, né? Princípios cristãos, princípios bíblicos, né? E não religioso. O podcast não é religioso, nós não somos religiosos, eu entendi isso. Mas nós... O que é religiosidade? Dogmas, não pode isso, não pode aquilo. Eu acredito que religiosidade seja uma coisa que cerceia, assim, né? Que são dogmas. Tipo o catolicismo. Eu comecei a estudar o que é o catolicismo, né? Eu comecei a entender, com todo respeito às nossas bases judaico-cristãs do catolicismo, né? Minha avó era católica apostólica romana e eu tenho essas bênçãos hereditárias da minha avó e eu respeito e honro isso. Mas eu acredito que religiosidade seja não pode isso, não pode aquilo, né? O que é religiosidade? Me conta. Religiosidade é, para mim, cercear a liberdade. Isso. Que ontem a gente teve até um insight aí, uma ativação mental. Você tem dois lapsos temporais na Bíblia, né? Lapsos temporais? Na verdade 3, né? Só que o terceiro ainda não veio, que é o Apocalipse, que é a volta de Jesus. Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso. O problema é que as pessoas querem viver embaixo da lei
Isso. mas querem se apropriar da graça. Não tem como. A grande treta na Bíblia é essa. Não tenho nada contra nenhuma religião. São mais de 6.000 religiões hoje no mundo. 6.000. E é só uma cultura doutrinária. Isso. Daquilo que interpretou do livro sagrado. Isso. Então, em cima disso, o que eu vejo sobre religiosidade, né? Religião, religare. Religare. Né? Você se liga ou religa com a conexão maior que é o Criador, o Pai. Com a Deus, fonte. com a fonte. Ok? Só que a partir do momento que você aceitou Jesus, você se conectou com a oferta que Deus fez ao enviar o Filho dele para se cumprir a lei do Antigo Testamento. Sim. Então a liberdade veio com a graça. Você pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém. Isso. Você está amparado na salvação. É. O que as pessoas não entendem do rolê, do sistema Jesus, é que a principal mensagem é: o amor do meu Pai salvou vocês. E eu vim aqui para deixar isso. Aí, só que as pessoas querem viver dogmas, leis. E aí foi pego a lei e aplicado nas religiões. Só que a maioria das religiões, elas excluem a graça. Jesus, você falou, Jesus é o centro, né? Eu acredito que Jesus não é, e não tem isso na palavra, né? Ele é o caminho, a verdade E a vida. e a vida. Só se chega ao Pai através de mim. Exato. Foi o que E o ele que é disse. centro? Seguir. Não, o que é centro? Foco. Isso, foco. Exato. Então põe o foco ali e vai. Só que as pessoas, elas, obviamente, por ter uma visão deturpada de tudo aquilo que acontece, e aí você tem no meio do caminho. Ah, por que as pessoas ganham tanto dinheiro com desenvolvimento humano? Porque elas têm preguiça de ler a Bíblia. É por esse motivo que as pessoas ganham dinheiro com desenvolvimento humano. Porque o desenvolvimento humano só existe por conta de você não acreditar, não colocar a sua fé, né? Ah, eu quero viver pela fé. Mas não sabe o que é. E aí, Paulinho, também a gente entra numa questão que eu estava refletindo esses dias. Por não ler, por não estudar a Bíblia, porque são 66 livros dentro da Bíblia, da nossa Bíblia, da nossa Escritura Sagrada, né? Justamente por a gente não ter tido essa base cristã de estudar, de ler, de ter um mentor, alguém que te treine desde pequeno, né? Como os judeus têm lá, eles estudam a Torá. Quando a gente cresce e a gente se sente perdido, né? Porque realmente as coisas não vão para frente, e você começa a buscar coisas. E aí entram os mentores que ganham muito dinheiro, igual você falou, para te ensinar que o caminho está aqui. E aí eu te pergunto, o que é a mercantilização da fé? Existe isso? Existem pessoas que pegam a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza e vão mercantilizar o que está escrito na Bíblia, sendo que Jesus falou: não, vocês não é para ganhar dinheiro com o que está escrito aqui. Está escrito isso na Bíblia. Não pode ganhar dinheiro com o que está escrito aqui. Não está escrito isso na Bíblia? E as pessoas fazem isso, né? E assim como as pessoas bebem, assim como as pessoas fumam, assim como as pessoas fornicam, assim como tá tudo certo. Outro dia eu ia falar, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? Mesma coisa que ele fez quando ele passou aqui. A mesma coisa.
vai cumprir. Primeiro, ele vai cumprir o que está escrito nas Escrituras, né? O que Deus deixou escrito. Segundo, como assim? Não vai atrás de ninguém. Não vai atrás de ninguém. Quem vier até ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem se arrepender dos pecados e for até ele, será salvo. Todos estão sendo chamados, poucos serão os escolhidos, né? Eu acredito nisso. Agora, você entende que Deus permitiu que tudo acontecesse na nossa vida, mas Ele sabe que nós teremos a salvação? Ou o nosso arbítrio, que nem deveria ser livre, né, nos leva a não ter a salvação e Deus permite que isso aconteça? O que você acha que acontece nesse meio do caminho da vida, que a gente se perde e o Senhor realmente deve ficar muito triste? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio, né, Paulinho? E por que a gente desperdiçou isso? Eu não acredito em desperdício. Eu acredito em experiência. Eu não posso acreditar que eu tive a oportunidade, não só de ser salvo, mas como a oportunidade de governo. O que é governar? E o que é o governo? Governar é administrar. Né? Você vê que em todas as passagens bíblicas tem ensinamentos sobre administração, sobre direção, sobre como agir, né? Instruções. Né? E governar é autoridade. As pessoas falam para mim assim, mas você sempre foi desse jeitão. Sempre, porque isso é a essência do eu sou. Isso. Então quem não tem identidade e não sabe quem vai passar a vida inteira perdido. Você fala assim, mas as pessoas têm livre-arbítrio. Quem sabe quem é pode até se perder no meio do caminho. Eu me perdi. Né? Não tinha consciência de tudo aquilo que eu poderia fazer em nome de Jesus. Eu não conseguia entender o que aquilo Deus tinha me chamado. Então, eu estava perdido. E aí, nesse caminho, eu fui seguindo. E você percebe que a gente estava perdido, mas no fundo a gente estava buscando Sempre Ele o tempo todo, né? A minha mentoria, ela chama Insert Next Level. Na busca do seu próximo nível. Pois é. Não importa qual seja o nível que você está, nesse momento você tem uma oportunidade, uma janela. Se esse vídeo, momento, essa mensagem chegou até você, porque isso é um instrumento de você ser chamado nesse momento. Você falou, muitos serão chamados, poucos escolhidos. Nos chamados, quantas vezes Deus falou comigo e eu não sabia, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Mas você perguntou, você acredita que há um desperdício? Não. Eu acho que tudo aquilo, você pega ele deixou metáforas, histórias, parábolas para serem contadas. Jesus falava sobre parábolas, né? Falava para que não fosse entregue a mensagem para você que não entende do reino. Eram metáforas. A mensagem é para o reinante, para o governante, para o cara que vai tomar decisão por outras pessoas, não para o perdido. Então, se você está na sua casa aí se sentindo perdido, fique em paz, você vai ser salvo. É só você seguir o que ele deixou. Se arrepende, eu falo isso em várias palestras minhas. Para você ser salvo, basta você se ligar. E não precisa ser inteligente, não precisa ser nem fora da curva. É só você não pecar. Mas eu não dou conta. Então se arrepende. Isso. Acabou. A graça é essa. A graça é essa. Vem até mim. Que eu te salvo de todas as suas dores. No mundo terás aflições. Mas tenha bom ânimo. Eu tô aqui. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo.
E não existe E pecado. quem vencer o mundo vai sentir. Você falou pra mim, quem vai estar no rolê? Né? Quem vai estar nesse sistema? Quem vencer a maior parte do mundo. Não tem como vencer tudo. Porque todos nós, pela essência humana, né? O único que venceu não tinha essência humana, era divino. Não era daqui. Eu não sou daqui. Eu já escutei várias pessoas falarem isso, né? Inclusive eu me sinto assim. Eu não sou daqui. Então, o mundo foi adaptado para uma passagem de você aprender e se evoluir. Nós estamos aqui. Exatamente. Porque pior do que morrer é não ter a salvação. Então, o entendimento maior é que a vida vai continuar do outro lado, né? Então, eu fico muito impressionada com as pessoas que acham que acabou aqui e morreu. Eu fico, meu Deus, o que será dessas pessoas que não acreditam que existe uma vida do outro lado que é maravilhosa ao lado do nosso Senhor? Mas é tudo um grande mistério, assim. Eu acredito que a gente... Mas essa é a graça. Essa é a graça, não é? O único que foi lá e voltou foi ele. Ele. Essa é a graça. E você tem que acreditar nisso. Não, eu não tenho aqui nada. Não, tem mesmo. Mas eu sempre falo isso. Primeiro que eu vivo em paz. Isso. Uma paz que excede todo o entendimento. Vamos lá, estudando a profundidade do negócio. Todas as vezes que eu busco estudar uma coisa, eu vou na profundidade. Então, eu fui estudar sobre energia. Né? E aí vem lá. Quais são as principais energias? Não vamos nem falar de todas, mas raiva, amor, paz e transcendência, né? A energia que você fala que são sentimentos ou emoções? Vamos falar sobre sistema energético. Né? Tem uma frequência que você vive. Uma frequência. É verdade, energia. Uma frequência. E essa frequência de paz é a maior até hoje. O amor, mas a raiva são frequências altas. Mas a de paz é aquele que transcende, né? Cada ponto energético que vai subindo, você vai subindo a frequência. E aí a paz é uma antes de transcendência. Nossa. Né? Então, a pessoa que está em paz, você já escutou isso, né? A pessoa que está em paz não quer guerra, né? O que é a paz? É você transcender o amor. É verdade. Né? A gente estava falando isso antes até de vir para cá, sobre o fato da união, né? Porque Paulo fala que o matrimônio não é para todos, embora a gente saiba que Deus criou o Adão e Eva e que o matrimônio é o que existe de... O que você vê quando Paulo fala o matrimônio não é para todos? Então, isso, né? O que você vê? Eu vejo que nem todos nasceram para o matrimônio. Olha que loucura. O matrimônio... Todos nasceram para o matrimônio. Vou te explicar uma coisa doida aqui, velho. Então, pera, Nem sei se eu posso falar disso. Pode. Deixa eu só concluir o raciocínio que eu penso. Assim, Loucura. quando Paulo fala isso, ele fala assim, vocês têm que estar muito bem preparados para o matrimônio, porque é um serviço de entrega absoluta para Deus, né? Então, se vocês não dão conta, não conseguem, que vocês permaneçam em celibato, sem ninguém. Que é um grande exercício também, porque fora disso, ou matrimônio ou celibato, fora disso, então, mas o que é o celibato? estamos... Que as pessoas não estão no celibato. você não se relacionar, você não fornicar. Então, Só mas ninguém isso. tá. Ninguém tá. Exatamente. Me Então, parece que a fornicação é um pecado permitido. Tudo bem, a gente está se conhecendo. Não, a gente vai casar. Não, a gente... não, mas se não for assim, como é que vai ser? Então, mas qual que é a base lógica que você usa disso? Porque você já falou de celibato... Ou matrimônio. De matrimônio e fornicação. Qual a base lógica? Desejos, hormônios. Mas aí você está indo já para a parte biológica. Qual que é a lógica que você está usando? Então, se a lógica é biológica, é uma coisa. Se a lógica é a Bíblia... Não, exatamente. Qual é a lógica? Eu penso que assim... Porque às vezes você vai...
eu já não discuto, né? Eu vou até explicar a diferença entre discussão e debate. Discussão é o que você acha Isso. do mundo ideal na sua cabeça. Aham. O mundo real Isso. é outra coisa. Então, qual é a sua base lógica? Discussão é sem a menor base lógica de fato e debate é em cima de fato. Então, para debater, eu preciso saber a sua parte lógica. Isso, pra gente Na sua partir do base mesmo lógica. princípio. Qual é a sua base? Cristão, bíblico. Então, beleza. Então, Vamos vamos lá. aí. Então, se for assim, Paulo nunca disse isso. Ele disse para você casar, ué. Porque a palavra não nem existe. Quando que vem a palavra não? Na Bíblia, primeira vez. Não Em sei. Gênesis. Não. Não vai na... Ó, tá aqui, ó. O rolê tá aqui, Adão. Não Pode come fazer o que isso você aqui, quiser. mas Não. isso aqui não pode. Ó que louco. Se não pode, por que continuou? Então, o não nunca existiu. Adão, você pode comer, mas tem consequência. Vem aqui, você comeu? Vou dar sua multinha. Qual que é a parada que ninguém entende de Gênesis? Ninguém... Cara, são poucas pessoas que eu vejo ter esse entendimento bíblico sobre o começo de tudo. E se não tem como você viver sua vida sem entender o começo. Por isso que eu falo para as pessoas, leiam pelo menos o começo da Bíblia. Porque começando a ler a Bíblia, você vai ter o mínimo de entendimento para você tomar a decisão em qualquer fase da sua vida, começo, meio e fim. É verdade. Aí vamos lá, só para Paulo, né, embasar o que Paulo falou. Né? Qual que é a base que você está usando? Porque, pô, é o que eu mais estudo. Né? Porque eu fui fornicador. É isso. Eu sou Paulo. Isso. Eu sou Paulo. Eu fui perseguidor da igreja. Eu fui um cara que não ia, que falava mal, que, não mexe com essas paradas de Deus, não. Tanto é que quando uma pessoa veio falar comigo da primeira vez sobre fazer uma igreja no local onde eu estava, que eu tinha um espaço de eventos, eu fui resistente. Falei, não mexe com isso aí que Deus é uma... Por quê? Eu não tinha conhecimento, não tinha entendimento, jamais ia acessar a sabedoria. E a gente vivia uma vida hedonista, né? Só para terminar a coisa do não, que vai abrir muita coisa aí na sua cabeça. O não de Deus é a renúncia do que Ele quer que você faça. Amém. É isso mesmo. Então, assim, não mexe com isso. É para você mexer com isso, só que você não dá conta. Você não tem capacidade. O que é capacidade? Sim. É isso que Paulo diz. Quando ele fala assim, não mexam com isso, é porque vocês não dão conta. Capacidade. Você não se preparou para isso. Você não se preparou. Entendeu? Você se preparou pouco. Você se preparou... Não, como assim? Você fala várias palavras, não. Não, a gente não se preparou para isso. Eu vou até usar uma analogia aqui sobre a psicologia positiva e a Bíblia. Nada contra a psicologia positiva, né? Não, nada contra, não. Eu tenho tudo a favor. Tudo a favor. Porque todas as coisas que são práticas, né, da psicologia positiva, é exatamente aquilo que a sua mente é focada no não. E se ele não existe, aonde a sua mente é focada? Na criação da sua cabeça. É verdade. No que colocaram na minha cabeça também. Você deixou. Primeira coisa. Que eu permiti, Permitiu. Quem permite? O ego, a vaidade, a inconsciência, a ignorância. Quem não exerce governo. É isso. E você perguntou a primeira pergunta, você falou, mãe, fala sobre governo. Governo é administrar a própria vida, é cuidar da sua vida. Que foi só o que Jesus falou. Vá cuidar da sua vida, deixa o resto que eu resolvo. Já está pago. Só faz o que eu te falei. Seja o carteiro da mensagem que eu deixei aí. Qual o papel, né? Eu gosto muito de papéis. Qual o papel fundamental dos discípulos? Levar a mensagem. Entregar a mensagem.
que você carrega. Por esse motivo eu falo que antes da fundação do mundo, Deus já tinha toda a história de cada um aqui. A galera nem se liga, mas o Brasil é uma das nações que mais vai ser usada para o reino. Amém. Já está sendo, né? Né? Já está sendo. Você acha que a gente vai pegar isso, Paulinho? Eu não posso falar isso aqui, mas você já parou para pensar o quanto que o Brasil é abençoado? Já. Já? Já, assim, eu já vivi Se fora. você fosse escolher um lugar para viver, para morar, eu escolheria o Brasil. Com a liberdade... com a liberdade de sair e voltar, que é maravilhoso isso. Como eu morei fora, morei ali, vivi aqui, peguei um pouco aqui, meus olhos sempre estiveram abertos para o mundo, para o planeta, que é muito maravilhoso. Todas as pessoas, a criação, o céu dos lugares, o cheiro dos lugares e tal. Essa liberdade, ela é imprescindível para a minha vida. Assim, eu, Fernanda... acredito que a liberdade, se eu tivesse que ter um nome, eu chamaria liberdade. Porque eu preciso estar em vários lugares, conhecer várias pessoas, entender, respeitar, compreender, né? Ver a criação de Deus, que é tão incrível, e não me limitar a estar sempre no mesmo lugar. Mas o Brasil é o lugar que eu nasci, que eu escolheria para viver, que eu já escolhi para viver. E se eu falasse uma loucura aqui? Fala, loucura. E se eu falasse que o reino é aqui? Amém. Eu acredito. Na volta de Jesus, os governantes vão ficar aqui. Que aqui seria a Nova Jerusalém? Uau! Ou que aqui seria o lugar de treinamento? Eu consegui enxergar isso agora. Me veio o mapa mundi assim e eu vi o Brasil brilhando nesse sentido. Eu consigo enxergar. Eu consigo. O Brasil é o maior conector de nações. Só que a gente não se liga em nada disso. A gente só deixa as coisas irem rolando. Por isso que eu falo, quanto mais nós formos governantes, né? Aí você fala, o que é o governo? Se Jesus deixou uma mensagem para você governar sobre todas as coisas, entregue a mensagem independente do que aconteça aí. Por esse motivo ele falou, você vai ser perseguido, você vai ser preso. Eu desejei ser que nem... Eu não me ligava em nada disso, cara. Eu não tinha nem nada a ver com isso. Eu vivia uma vida de festa, de balada, de gandaia, de mulherada, de fornicação, de... Hedonista. E aí, é o que a gente fazia e aí eu fui mesmo. chamado. Mas todos nós, essa é a história. Só que aí... Não, essa é a história essa é a parte doida, né? Porque a maioria... Eu chego num lugar, as pessoas já começam a falar. Falar o quê? Bem ou mal. Que é exatamente... falar sobre você. Sim, acredito nisso. Porque, eu também sou assim. Porque é energia. Mas por quê? É assim. Porque a pessoa que fala não consegue ter discernimento do que você veio fazer aqui. Do que você carrega. E aí do que você carrega. E aí ela acha que ela pode ficar te julgando porque é mais fácil para ela fazer o julgamento na cabecinha dela. Esses dias uma pessoa virou para mim e falou assim, para você crescer do jeito que você quer, falta nobreza e você parar de ser entrão. Falou isso pra você? Falou na minha cara. E você pediu pra ela alguma coisa? Não, a gente tava num exercício. Tudo certo. Eu não tô. Bom. Eu não me ofendo com o que eu quero saber. E aí veio a minha reflexão. Eu falei assim, na minha reflexão, né? O que é que tá nela, né? Eu pedi por conta de não enxergar o que eu preciso fazer, né? Por esse motivo a gente faz perguntas. Isso. E aí, quando falou isso, eu falei, cara, isso é só o que ela carrega.
ela não dá conta de fazer o que ela veio fazer aqui, que é estar em todos os lugares. Ela não dá conta da nobreza, que a nobreza não é para todo mundo. Não é. Não. O que é ser nobre? Não tem nada a ver com quanto de dinheiro você tem. Não tem é. A ver... A nobreza não é para todo mundo. Não é para qualquer um. É só para os reis. É isso mesmo. E a realeza, Paulinho, não é para todo mundo. a realeza, ela incomoda. Exatamente. Então, aí as pessoas te julgam e elas tentam te trazer para o lugar que elas estão. Exatamente. Então, você é muito entrão. O que é ser entrão? É porque eu tenho a liberdade de tratar as pessoas como eu quero tratar? Não, é que eu sou acesso. E aí eu entro onde eu quero, na hora que eu quero. Eu também sou Eu não assim. preciso de autorização. Eu também sou assim. E uma vez a minha mãe até me disse assim, que ela levou para o lugar da beleza, mas eu achei interessante. Ela falou assim, Fernanda, mulher bonita é autoridade. Bonitinha ela falar isso, né? Mas você já parou para pensar que você perguntou o que é governo e governo é autoridade? Governo é autoridade, Então, o governo, eu não precisei de nada para governar. Eu governo desde criança, desde quando eu nasci. Desde criança. Então, desde criança, você já carrega. Só que essas pessoas que estão buscando, tem a diferença entre governo e reinar. Governante exerce a administração de algo. O rei manda sobre a administração. É verdade. Então, o reinante, o rei... por que o rei dos reis? Porque ele dava a ordem. Jesus nunca pediu nada para ninguém, rapaz. É mesmo. Nunca pediu nada. Ele dava ordem. Vamos para lá. E dava ordem. Para lá. Agora nós vamos para... Entendeu? Nunca, é só ordem. E você já reparou, e quando a gente sabe que a gente carrega, ele é o rei dos reis, e nós somos filhos, né? E você já reparou que quando a gente sabe o que a gente carrega, a gente também se sente livre para mandar uma palavra pejorativa, não manda, mas a gente se sente livre para dar ordens. Porque é o que ele falou para fazer. E quando a gente se sente livre para dar ordens, as pessoas também... que não, elas se sentem assim, mas você é muito mandona. Então governa sobre sua vida que você não vai ser mandado. Então manda você. Vai mandar, porque sim, eu sou muito mandona, sim. É lógico que a gente tem que... Isso, é lógico que a gente tem que entender sobre soberba, sobre orgulho, sobre saber o nosso lugar, saber como falar. A gente tem que se lapidar em vários aspectos. Mas quando a gente sabe o que a gente carrega, a gente sabe que a gente tem a razão com relação a vários aspectos da vida e com relação a várias pessoas que não sabem ainda. Então, o espírito de liderança, ele também não é para qualquer pessoa. Né? Então, jamais. Eu sei também. Então, eu sei que eu sou uma governante. Mas olha que loucura. A governança vem em dominar a si próprio. E exatamente isso. Depois que eu entendi isso... esse é o maior desafio. Depois que eu entendi isso, que eu vi que eu sou mais governante ainda. Não, mas foi a decisão. Qual que você tem que tomar? Sim. Não estou falando para você tomar a decisão errada. Estou falando para você tomar a decisão certa. Entendeu? E qual a decisão que você ainda não tomou para não ter o resultado que você ainda não tem? Exato. Qual é? Eu já sei qual é. Qual é, então? Você sabe? Escolhas corretas, né? Escolhas corretas. Na verdade, até então, a consequência que eu colho foi porque eu escolhi parceiros errados. Com todo respeito e honra às pessoas que passaram pela minha vida, porque era aquela Fernanda que existia naquela época e tudo certo, e fui feliz de acordo com o que eu achava que era, hoje o meu olhar é um novo olhar, é um olhar pro companheiro que vai construir alguma coisa comigo, que vai estar comigo. Ele ainda não apareceu. Não apareceu porque você não tomou decisão. Quando você decidir, ele aparece. Ou ele já apareceu e eu ainda não vi. Não. Pode até acontecer, mas o problema é que você está querendo
ser prolixa numa história que você tem que ser. Você não tem mais tempo para ser prolixo. Não tem. Você tem que ser objetivo. Não, mas é porque também eu ainda estava naquela de pensar que, assim, se não aconteceu até agora, é porque talvez eu tenha que ficar no celibato. Não. Então, você não entendeu a palavra não que eu falei para você. Pois é. Só vive no celibato quem tem essa competência. Você não tem. Por quê? Você já viveu antes. Então Deus não te deu essa capacidade. Aliás, acho que não deu essa capacidade para ninguém. Só Jesus conseguiu vencer isso. Pois é. Não é? Eu não conheço outra pessoa. Não conheço. Não tem. Não conheço. Eu não conheço. Pode ser. Me manda mensagem aí e fala, eu vivi assim. Não conheço ninguém que não viveu em pecado. Porque nós somos férteis, nós somos hormônios, nós somos, né, pessoas que nasceram primeiro para procriar, né? Então, seria antinatural você começar a falar, não, isso não é para mim. Não, é para você, sim. Desde que você saiba escolher. Porque eu comecei a dominar sobre as minhas emoções. Sobre as minhas emoções, sobre os meus desejos carnais. Comecei a entender hedonismo, comecei a entender vaidade, comecei a entender o quanto eu fui manipulada lá atrás com essa coisa de marxismo, feminismo, e o quanto isso me prejudicou. Né? E depois que eu entendi, aí eu falei, não, você vai só até aqui. Daqui para frente você não vai mais, porque eu entendi que o meu corpo pertence a Deus, meu corpo é meu templo sagrado. Aqui ninguém encosta mais a mão. Uau. Porque que se não for assim, não tem se não for assim. É só até aqui. Porque nós mulheres, a gente dava muito sexo querendo amor. Nós fomos educadas, o feminismo fez isso com a gente. Uma carência, né? Nós fomos educadas, se os seus hormônios borbulharam, isso é sinal de amor. Ai, eu te amo. Não. Você não ama, você está apaixonada, né? Amor é uma coisa que, né? Amor é amor, né? Não dá nem pra gente discutir, assim. Então, a gente confundia paixão com amor. E aí, quando a gente começa a governar em cima dos seus desejos carnais, né, você realmente se sente livre. Livre. Eu sou livre. Antes eu era escrava das minhas paixões, das minhas compulsões, dos meus desejos. Eu e todas nós, né? Todos nós. Sim. Então, a liberdade vem justamente da sua capacidade de renúncia. Essa é a verdadeira capacidade, essa é a verdadeira liberdade. Essa é o governo. A liberdade de você poder renunciar. Você fazer, né, como que é? Tem uma frase famosa aí, né? Não é você fazer tudo o que pode, né? Liberdade é a sua escolha de entender que depois da graça, depois de Jesus, você pode fazer o que você quiser. Só que tem consequência. Isso. Eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Eu paguei as minhas. É isso que eu ia falar agora. Paguei caro. Você pagou ou você Caro. acha... Eu também. Mas você acha que você continua pagando, Paulinho? Tem uma hora que a gente vai parar de pagar? Quando eu falo, não, o que eu falei de... Não, já foi, já. Já, né? Quando você... É porque... O que é o pagamento? As consequências do que você plantou. Exato. Ou do que você não plantou. Só que aí veio a graça. A graça te salvou. Isso aí. É o que eu vejo isso, que Deus, na sua infinita misericórdia, O Ele meu transformou... orgulho... Tem um trecho de uma música que eu gosto muito. Meu orgulho me tirou do jardim. Aí quando eu aceitei Jesus, Jesus é o jardim em mim.
Entende? Eu só floresço porque ele está aqui dentro. Eu só transbordo porque ele está aqui dentro. Eu só transbordo porque ele permitiu eu achar o caminho. Eu dizer a verdade. Eu transbordar. Não só na minha vida, mas na vida das outras pessoas. Processo evolutivo, criação de riqueza, transbordo, servidão. Servir. Mas mais importante que tudo isso, qual é a história que você conta da sua história? Porque essa é a mensagem que ele tanto fala. O que você aprendeu com tudo isso que você fez e não fez, com o que você deixou de fazer? O quanto você vai transformar a vida das pessoas através do que aconteceu na sua vida? Todo bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Isso. O quanto você foi bloqueado, né? Então vamos lá, só para você saber. Eu fui traído. Saiba que você vai ensinar as pessoas a não entrarem nessa roubada. A se comportarem, né, a exercerem um comando, um governo, para que a traição não prolifere. Não aconteça. É um bloqueio. Eu fui abandonado pelos meus pais. Então você vai ensinar pais. O seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. Se você desbloquear esse abandono, se você ressignificar, né, se você colocar um novo significado na sua vida, isso vai te gerar uma liberdade. Né? Essa liberdade de você não estar preso, acorrentado ao abandono. E quando você se salvar disso, você literalmente vai começar... É um radar. Vai ligar um radar aqui quando você se curar. Então, cada bloqueio que você tira da sua vida é uma forma de você entregar a mensagem de como você se curou. É isso, exatamente. Isso é muito bonito de ver. Esse propósito em ação é lindo, assim. E quando a gente olha lá para trás, eu vejo isso, assim, em mim particularmente. O quanto eu me deixei levar, né, por esse mundo artístico e o quanto as coisas não aconteceram como eu gostaria de ter acontecido. Né? Então, romantização do divórcio. Então, foram 2. E as consequências eu colhi disso, de não ter feito uma família. Primeiro é a sua vida financeira, depois é a sua vida emocional. Eu fui aconselhada a isso, eu e milhares de mulheres aconselhadas a primeiro a sua vida profissional, depois sua vida matrimonial. Isso era uma lei na nossa época. Não, isso é errado. Não, primeiro é o seu matrimônio e depois, se tiver uma vida profissional, que legal, ela vai acontecer dentro do matrimônio. Então, primeiro é a família. Quer saber o código disso aí? Quer saber o código disso? Pode falar. Quer saber? Claro. E você aí em casa, quer saber? Vou contar um código poderoso disso. O trabalho só existe depois do pecado. Quanto mais você trabalha, é foda. O trabalho só existe depois do pecado? Ele só existiu depois do pecado. A multa foi o trabalho. Do pecado foi o trabalho. Exato. Aí quer o código? Quer explodir a sua cabecinha? Quer? Fala. Você só trabalha muito porque você pecou muito. Isso. Acredito. Putz. Pegou? Pegou o código? Putz, grilo. Você só trabalha muito porque você pecou muito. Quando eu parei de pecar, eu parei de trabalhar. Comecei a investir. Labuta, né? Porque trabalho labuta, assim, porque trabalhar é muito bom, né? O significado do trabalho, assim, trabalhar é legal, produzir é legal. O significado do trabalho é labuta. Você pagar. Entendo. Espero que as pessoas tenham entendido isso. Você tem que plantar. A partir de agora, você tem que plantar. Então, quanto mais você peca, mais você vai trabalhar. Quanto menos você pecar, mais você vai virar empreendedor, mais você vai investir. Acredito. E vejo eu já sou isso investidor porque Deus é investidor. Sim. O que é investir? É acreditar em algo que vai te dar um retorno. Naquela semente que tem um potencial. Investir. Né, que vai brotar num terreno fértil e que vai me dar muitos frutos. Deus é investidor, sim ou não? Sim. Então, eu sou investidor. Amém. Agora, Deus é trabalhador? Não. Você acha que Deus está ligando o que você está fazendo aqui? Não. O que é trabalhador?
exercer algo, fazer algo. Deus não faz nada para você. Tá nem aí para você. Ele investe. Ei, vou te dar dom e vou te dar talento. Se você quiser, é um investimento em você. Ei, vou te dar o caminho, a verdade e a vida. Estou investindo em você. Deus é maravilhoso, né? Maravilhoso. Deus, vou te dar amor. Ai, meu Deus do céu. Investir. Nessas horas Vou eu te penso. dar família. Pois Por que é. que a família é o maior patrimônio? O maior investimento? Porque a gente pode multiplicar. Ponto. E o que é o investimento? A Multiplicação. multiplicação de tudo aquilo que você investir. É. Entendeu? E aí, Paulinho, o que aconteceu no meio desse caminho? Sabe que é legal você falar Paulinho? Porque a minha vida inteira eu forcei o negócio do Libonati, né? E ontem eu entendi. Eu escrevi bem grande assim, ó. Eu sou Paulo. Você é Paulo. Eu nunca te vi como Libonati. Não, eu vou Não, explicar, existe eu o vou explicar Libonati, sobre claro. o Libonati. Porque, vou dar um exemplo. Paulo tem vários. Paulo, Marçal, sabia, né? Pablo. Aham. Pablo é Paulo, em espanhol. um nome espanhol de Paulo. É Pablo é Paulo, Paulo, ok? O que é Paulo? Paulo apóstolo, que eu sei. Tá, mas o que quer dizer o nome Paulo? Eu não sei. Pequeno Cristo. Pequeno meu Cristo. pequeno, o maior, Ele era Saulo sim, e virou Paulo. e virou Paulo. Por quê? Quando ele se converteu. Não, Deus fala o quê? Você é meu pequeno, Que bonitinho. que se faz grande quando você leva a mensagem Paulo de era Deus. demais, né, cara? Entendeu? Paulo era demais. Entendeu? Você imagina, o cara matou E aí você cristão. falou Paulinho. É. O que é Paulinho? E eu sempre tive raiva desse... Nossa, tá me diminuindo e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a usar só pra galera não falar. Porque qual que é a minha linha base lógica? Tudo aquilo que eu fazia na escola, que eu ficava bravo, as pessoas faziam mais. Como é que eu tiro o Paulinho da minha vida? Coloco ele e eu na frente. Só que ontem veio o entendimento. Paulo, pequeno, carinhosamente apelidado por Deus, que o nome dele era Saulo. Então você é Paulo. Paulinho, vem aqui. Que Vem aqui, lindo. meu queridinho. E você teve esse entendimento ontem depois do método IP, né, gente? Porque Nossa, porque fez método IP ontem e saiu com a cabeça bugada. Nada, cabelo. Maravilhoso. Pode falar, assim, ó. As pessoas falam, vocês têm que fazer o método do Marçal, porque é o primeiro passo para você se conhecer. Sim. Né? Para você que é reinante, governante. Se você é o cara que só vai ser salvo, fica tranquilo, fica no Google aí pegando as coisas de graça, que é a melhor coisa que você faz. Tem bastante coisa que a gente produz e tal. Eu produzo muita coisa de graça, o Marçal, então, meu Deus do céu, acho que ele tem mais de 14 horas de graça, de coisas que ele solta na internet. Então, não é para você. Agora, se você sente que você veio fazer alguma coisa diferente aqui no mundo, e as pessoas falam assim, pô, mas você é o quê? Eu falo, eu sou acesso, eu sou conexão com o Pai. Paulo é a manifestação da mensagem assídua de Jesus. Que legal isso, hein? E olha para você, o seu nome que você carrega. Aí vem um negócio de sobrenome. Não, mas aí Como você tem não queria vários, o Paulo, você lembra? Por que eu chamo o Marçal? Porque ele é Paulo. Por que o Libonati? Paulo. A gente se chama pelo sobrenome. Porque ambos somos Paulo. Entendi. Mas engraçado, eu sempre Da te hora, vi né? como Paulinho, assim, né? Eu sempre... E é porque você vê o que Deus tem em mim. Amém, vejo mesmo. E eu acredito que isso seja um dom, dom, assim, talento no seu nome, mas eu acredito que eu consigo enxergar lá dentro das pessoas. Isso é uma coisa que eu consigo desde criança. Não sei se porque... a minha única irmã, ela faleceu há 1 ano e ela tinha síndrome de Down. E éramos nós duas só. E você vê isso lá na década de 70, de 80.
nós não tínhamos muito conhecimento, então a gente quase não saía de casa. Uhum. Meu universo era ela. E você crescer com uma pessoa bem diferente do seu lado, né, que quase não falava, então eu tive que desenvolver a capacidade de entender as entrelinhas, de entender o olhar, de já chegar perto das pessoas e sentir o cheiro delas, assim, ó. Porque eu aprendi, eu fui treinada pela minha irmã a ser assim, porque ela era assim. E então eu bato o olho nas pessoas. Hoje eu faço um raio-x. Isso é bom. Eu faço. Às vezes eu me equivoco com pouquinhas coisas, mas é sempre batata. Eu falo. Não, até porque todos nós somos duais. Somos duais, né? Todos nós. Existe a dualidade, né? A diferença é que hoje eu uso a minha dualidade pro reino. Hã? Você usa o seu lado. Esse ano é muito legal, porque a galera fala assim, Bonato, isso aí é teu demais, né? Hã? É a virada de chave. Muita gente vira a chave quando fala, é isso aí, velho. Não preciso da sua aprovação. É isso. Tá na Bíblia. É isso. Acabou. É inegociável. É isso. E o que você Princípio acha, e o que valor. você pensa, Não é da minha não conta. interessa. Desculpa, mas Agora, não interessa. Agora, o quanto a sua dualidade fere princípios e valores é o que te define em caráter. Isso, boa isso, hein? O quanto a sua dualidade Te define no caráter. em valores e princípios, aí ela define o seu caráter. Isso aí. Vou dar um exemplo. A arma de guerra e paz. Qual é o nosso maior defeito? Ele é usado na guerra, né? Ele tem que ser usado na guerra, só que nós usamos na paz. Isso. Então, por exemplo, você é explosivo. Eu ia falar explosivo. Impulsiva. Porque eu já fui muito. Eu também. Já estive muito explosivo. Até por conta da frequência, né? Se você está em paz, você não atinge isso. Exatamente. Ninguém te atrapalha. Mas se você vive conflitos, e está tudo certo, porque é isso que é governar. Isso. É administrar essas emoções. É isso. Dirigir para onde você quer. Não canalizar. É eliminar. Não posso eliminar, agora eu sou tem um leão aqui, serena e tranquila. Não, então, quando eu que sei eu dominar. vou acionar? Quando eu entrar em guerra. Então, se eu entrar em guerra aqui, acabou. Eu vou acionar meu pior. Entendeu? E porque ele existe. Muito, E não dá pra gente fazer não, com que ele não exista mais. Se eu tirar, eu tô tirando a essência que Deus colocou em mim. Então, onde eu uso? Na caça, na guerra. Quando você precisa realmente virar um leão, se defender, ou defender terceiros, ou defender pessoas quem que você ama, injustiça, claro, num debate que você está lidando com uma pessoa que está te afrontando. Não, no debate, aí ó a diferença. Afronta. No debate não tem afronta. Exato, Quando você está no debate não tem afronta, confronto. Tem confronto. E outra coisa, você aceita um confronto? Eu demais, é o que eu mais boa? amo. O que eu mais amo. Porque confronto é você entender o lado da outra pessoa. A afronta é eu colocar a minha pior versão em você. Entendi. Porque quando Pedro fala de Paulo, ele quer dizer muito mais de Pedro do que de Paulo. Exato. Sim ou não? Sim, com certeza. Então, quando eu falo, a Fernanda é isso, a Fernanda é aquilo, a Fernanda é aquele outro, tô falando de mim. Não tô falando de você, eu nem te conheço. Exato. Na sua essência. Quando você está falando mal, né? Quando você está falando bem, assim, não, quando você até bem. É o que você carrega, né? Por exemplo, se eu vejo assim, eu costumo dizer que você vê o lado das pessoas que você está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, agora que eu só vejo coisa boa. Amém. Agora, se eu entrar em guerra, eu vou ver o seu lado ruim. Vai ver minha sombra. Só que eu vou entregar o meu pior. Exato. Entendeu? Nesse momento, né, que você está na no guerra. momento de guerra. Então, qual é o erro? Você usar mecanismos e ferramentas de defesa, de guerra, na paz. Quando eu entendi isso, minha vida na minha casa mudou. Entendeu? Porque eu vivi em guerra, né?
Aí, quando eu estava em paz, dentro da minha casa, eu aplicava a ferramenta de guerra. Aí falava assim, gente, mas como? Tá tudo tão legal aqui. O que está acontecendo Do nada, com né? você? Aquele do nada, né? Do nada. Do nada virou. Você vai, explode, você vai, fala coisa, humilha, magoa, ofende. O que está acontecendo? Mas é porque você não governa numa parte que é fundamental, que é espiritual. É isso. E se você não governa a sua vida no mundo espiritual, você vai viver as consequências aqui na Terra. Esse é o processo evolutivo. Ô Paulinho, o que a gente faz com as consequências agora que, por exemplo, passou o tempo? Que quando eu olho e falo, puxa vida, eu sei que Deus faz novas todas as coisas, eu sei que Deus deu para Sara uma gravidez em idade avançada e ela foi mãe de nação, né, de nações. O que você pensa quando você olha para trás e fala assim, putz, não realizei isso, Cara, não eu vou deu falar tempo. de Sara. Eu me vejo muito como Sara. Depois do milagre, né? Porque eu não optei Você por se não vê? ter. Me vejo. Então toma uma decisão, hein? Até a decisão errada da Sara foi decisão. Ela queria tanto ter um filho que ela deu um marido para outra mulher para ter o filho. Olha que louco. Louco. Ela tomou a decisão. Não, mas esse Errada. erro dela eu não. Agora nós vamos para um bate-papo, tipo um ping-pong rápido. Sim. Eu falo uma palavra, você fala o que vem na sua cabeça. Então eu falo garrafa, você fala água, bebida, o que vier na sua cabeça. Fechou? Fechou. Então vai. Se você tivesse a oportunidade de definir uma palavra que seria natureza. Natureza? Deus. Celular. Celular? Comunicação. Deus. Tudo que há. Jesus. O maior amor do mundo. Fernando, e uma palavra. Liberdade. Se você tivesse uma oportunidade de entregar sua mensagem olhando para aquela câmera agora, qual seria a mensagem que você deixaria para as pessoas que você passou nesse mundo? A liberdade só existe quando ela tiver Jesus como foco central, não há outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se te disseram algo diferente disso, mentiram para você. A gente só é livre quando a gente está em Cristo. A gente só é livre quando a gente governa sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções. A gente só é livre na renúncia. Então, que a gente entenda que renunciar é o verdadeiro significado da liberdade. Uau! Fê, muito obrigado por você ter participado. Eu que agradeço, Paulinho. Libonati Cast, se você gostou, curta, compartilhe, ativa o sininho das notificações, mas mais importante que isso, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis que precisam assistir esse vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima! Beijo, gente. A Fernanda tem As Vozes do Reino, tá aberta, tem o Instagram. Quem quiser vir participar do meu podcast também. E é isso, bênçãos e amor para todo mundo.